Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Teática Inversiva, onde a gente aprende com a teoria e prática dos nossos entrevistados. Eu me chamo Charles e hoje eu estou aqui com o Ricardo Rezende. Tudo bem, Ricardo? Bem, tranquilo. É um prazer ter você aqui com a gente. O tema de hoje é parapsiquismo sadio na juventude. Tema muito importante e muito interessante, né, para quem busca um processo de alavancamento da evolução, um processo assistencial mais qualificado. Eu vou começar então lendo o mini currículo do Ricardo. Ele é natural de Uberaba, Minas Gerais, reside em Foz do Iguaçu, Paraná, tem 42 anos. É graduado em biblioteconomia, voluntário da Conscienciologia desde 1999, voluntário da Sinvex, Associação Internacional de Inversão Existencial, desde 2022, e é autor dos livros Voluntariado Conscienciológico Intraassistencial e Lucidez Consciencial. Então, beleza. Sem mais delongas, vamos iniciar então com as perguntas. Eu gostaria que você começasse explicando pra gente, Ricardo, o que é parapsiquismo. Tá. Acho que parapsiquismo é você, assim, abrir seus canais paraperceptivos, né, seus atributos mais dentro do parapsiquismo para você ter mais acesso à dimensão extrafísica, no sentido também da comunicação entre dimensões, interdimensional, para você buscar uma conexão mais forte entre a realidade intrafísica e a realidade extrafísica, para você ter uma lucidez maior sobre as realidades conscienciais de modo geral, sobre os contextos, as situações, aí para você não ficar com uma visão mono, né, ou materialista em relação aos fatos. Então eu vejo que é uma forma assim de você, o parapsiquismo é uma capacidade, uma habilidade, um atributo da consciência para ela poder desenvolvendo isso, ela vai ter mais condição de avaliar, entender, julgar as realidades conscienciais, não só com base na vida intrafísica, mas com base também na realidade extrafísica. Sim, muito bom. Eu acho até bom ressaltar já que a gente está falando, tudo que a gente fala aqui de conscienciologia envolve o paradigma consciencial, né? Sim. E existe uma série de bases do paradigma consciencial e uma dessas bases justamente é a multidimensionalidade, né? Essa existência de múltiplas dimensões além da vida intrafísica, né? Além dessa dimensão de matéria mesmo. Então, sempre que a gente comenta sobre algo, pesquisa, a conscienciologia tem que levar isso em consideração, né? Então, a gente vai aqui falar de interação com múltiplas dimensões, com consciências de outras dimensões, né? A gente vai abordar mais isso aqui pra frente. Bom, e agora eu queria saber então qual foi a sua motivação para pesquisar sobre o parapsiquismo sadio. Você tem algumas pesquisas, né, alguns verbetes sobre o tema? Assim, quando você está estudando, independente especificamente do tema dentro da consciologia, inevitavelmente você tem que puxar alguma questão dentro do contexto da realidade extrafísica, né? Não tem como muitas vezes não fazer associação. Então você acaba puxando, né, um tema ou outro aí, e eu vejo que o principal de estudar o parapsiquismo é você estudar justamente o parapsiquismo para desenvolver o parapsiquismo sadio, né? Que a gente, você pode verificar aí na sociedade, que tem muitos relatos do uso do parapsiquismo, mas de forma patológica, onde aquilo rebaixa a lucidez da consciência, ela entra num processo de autoassédio, ela não consegue lidar no sentido de enxergar, ver que a realidade gera muito conflito com a realidade extrafísica. Então, eu vejo que a importância de você, nos temas que você está pesquisando, sempre ter uma associação com o parapsiquismo, para você tentar desenvolver os temas realmente buscando de forma mais integral analisar o paradigma consciencial, né? Porque se qualquer tema que você for estudar, você não faz uma associação com a paraperceptividade, parapsiquismo, ou estudar as realidades extrafísicas, você fica tacanho, né? O tema vai Sim. ficar difícil ali de ir além para aprofundar, né? Então vejo que é por aí. Ah, entendi. Bacana. E na sua visão, qual que é a diferença? Você já comentou um pouco. Se puder aprofundar um pouco entre o parapsiquismo sadio e o parapsiquismo doentio, como Sim. diferenciar? O parapsiquismo, por exemplo, patológico, você pode ver, assim, pegar os casos de possessões malignas, né, que você pode ver em casuísticas aí de modo geral, que a consciência ela se deixa submeter no sentido de deixar de ser dominada por uma consciência assediadora, patológica, enferma, que ela muitas vezes quer dominar ali a consciência, subjugar ela, utilizando ali esse processo da possessão interconsciencial para poder manipular, né, assediar ali a consciência, e isso gera um processo interprisional, uma questão de interassédio ali, né? Então isso não é uma condição ideal. Para você trabalhar o parapsiquismo é você buscar o autodomínio holossomático, que envolve todos os veículos de manifestação da consciência, para ter uma condição para desenvolver essa paraperceptividade mais sadia, onde você vai se conectar mais com consciências amparadoras
para fazer essa interligação com a procedência extrafísica, a realidade extrafísica, para te ajudar a ter algumas ideias inspiradoras, para te orientar na vida intrafísica, para também você gerar produções, verpons, né, verdades relativas de ponta, produzir e publicar. Então, ela ali tem você usar o parapsiquismo buscando tanto o desenvolvimento pessoal como a interassistência. E Sim. isso é o ideal para trabalhar o parapsiquismo. Se não tira essas duas variáveis, aí realmente ele fica um processo mais patológico. Sim, né? não se torna sadio. É. Entendi. Ah, bacana. E bom que você já entrou no ponto das consciências amparadoras também, né? E na questão holossomática, acho que também é bom ressaltar que uma das outras bases do paradigma consciencial é a holossomática, né? A gente assume que na Conscienciologia a gente se manifesta, não só na Conscienciologia, né? Mas a gente estuda que a gente, enquanto consciência, se manifesta com vários veículos de manifestação, né? Que não são só o corpo físico também. Então, se você quiser também estudar mais sobre esses assuntos, tem vários vídeos no próprio canal da Sinvex no YouTube, muitos vídeos no YouTube também, da Conscienciologia em geral, verbetes, é só pesquisar. E também acho importante ressaltar que não precisa estar acreditando em nada do que a gente está falando aqui, né? O importante é ter as suas próprias experiências. A gente está aqui com o intuito apenas de informar e não de convencer. Se fizer algum sentido, você pode dar continuidade nas pesquisas. Bom, eu queria saber um pouco mais, então, qual que é a relação do parapsiquismo com esse contato mais próximo com os amparadores, né? Essas consciências mais evoluídas. Por exemplo, pegar meu caso aqui, quando eu estava com 12 anos, eu comecei a ter umas projeções lúcidas que me despertaram. Eu já tinha alguma certa noção de que existia a vida após a morte, esse processo que a gente chama de serialidade existencial, né, que o processo evolutivo ele passa por várias a necessidade de você vivenciar várias vidas intrafísicas e vidas intermissivas, ou seja, entre a vida, períodos de intervalos, né, entre vidas intrafísicas. Então eu já tinha um senso da existência da vida após a morte, ou da questão dessa serialidade existencial, mas eu ainda faltava uma experiência para me ver mais como consciência, não me ver mais como corpo físico, né, uma identidade, ser o corpo físico, ou o meu nome, Ricardo. Então, assim, eu comecei a experimentar projeções lúcidas aos 12 anos e isso começou a mostrar para mim que existia essa realidade extrafísica e comprovar, validar o que eu já tinha como uma sensação que era real isso. Uhum. Dali você começa a abrir a um processo de abertismo, vamos dizer assim, no sentido de você se permitir, ao querer ver a realidade extrafísica, você acaba permitindo consciências amparadoras entrar em contato com você de forma pedagógica, didática, para te ajudar na recuperação de de lucidez, de unidade de lucidez, para você, a partir desse contato com a realidade extrafísica, você identificar quem você é como consciência, e aí começar a identificar para que você veio fazer aqui na realidade intrafísica. Então, nesse processo de conexão de vínculo com os amparadores, isso ajuda demais. Então, até certo ponto, é um trabalho em equipe, né? Sim. Eu abro a minha mente, eu quero enxergar as realidades, eu busco a maturidade, ele vai e vão patrocinar ali experiências, muitas vezes, né, fenômenos parapsíquicos, para te ajudar a recuperar essas unidades de lucidez mais intensamente, né? Legal. Existe uma máxima que a gente fala na Conscienciologia, de que onde há esforço há amparo, né? Então, acho que é muito por aí, de você buscar esse processo para entender mais sobre ele, e aí começa a se predispor, né? Sim. A ter esse contato com o amparo. Bacana. E aí, entrando na questão da juventude, qual que é a importância que você vê de desenvolver o parapsiquismo sadio desde a juventude? Por exemplo, para mim, uma dificuldade que teve no início da vida foi a questão da auto-orientação existencial. Muitas vezes você não sabe o que você vai vir fazer aqui, qual profissão, buscar qual tipo de relacionamento que eu quero ter com alguém, se vou atuar no voluntariado, qual é o momento de sair da casa dos pais, ou seja, tem vários itens que você, assim, muitas vezes não sabe a resposta naquele momento, e aí você precisa buscar fontes de informação para poder tomar suas decisões. Uma fonte dela é esse processo de conexão maior com os amparadores, de você ter esse abertismo de deixar que você, pelas experiências, através de parafenômenos, você retire conteúdos daqueles fenômenos para poder aí sim ter alguns recursos, né, cognitivos assim, para entender alguma situação, as situações que está passando na sua vida e tomar algumas decisões. Então seria ali no caso tendo o problema da falta de recuperação de cons na vida intrafísica, no início da vida intrafísica, e você ainda está
com isso tem muita dificuldade de entender, avaliar as coisas, um grande recurso é o parapsiquismo, né? Sim. Que aí você compensa esse processo da fase inicial de imaturidade, falta de cognição, e aí você vai buscando essas fontes de informações, adquirindo isso para poder melhorar suas decisões, né? E isso para mim aconteceu. Eu vejo que foi importante, eu vejo que eu recebi muito aporte no sentido de patrocínio de fenômenos para pesquisas com os amparadores ao longo da minha pré-adolescência e adolescência, que me ajudaram realmente a falar assim, agora eu estou entendendo quem realmente eu sou, o que eu vim fazer aqui, não fiquei vacilando no sentido de postergar decisões. Então, assim, você já entra num processo de amadurecimento consciencial na vida intrafísica e já de resolução. Olha, eu já sei o que eu tenho que fazer, vou começar a fazer, não vou perder tempo. Então, eu vejo que esse processo é muito importante, por isso que o parapsiquismo, né, que tem a ideia do trinômio, né, trinômio, comunicabilidade, parapsiquismo e intelectualidade, o parapsiquismo é inevitável. Na fase inicial da vida, principalmente para o intermissivista, que precisa recuperar essa lucidez que ele estava manifestando no curso intermissivo, né, é preciso retomar, readquirir isso. Então, o parapsiquismo é inevitável. Se você muitas vezes só está com comunicabilidade e intelectualidade, a sua visão em relação às realidades conscienciais extrafísicas é muito complicada, é muito curta, estreita. E aí você não consegue ter como diz assim, no sentido de você não estar desenvolvido essas três áreas simultaneamente, você fica meio, como diz assim, descompensado em um ponto, né? E isso pode gerar problemas no sentido de amadurecimento, de recuperação de cônjuge, de modo geral. Bacana. Até, inclusive, tem um verbete bem interessante quando fui estudar, que você apresentou, né, sobre a apatia parapsíquica. Acho que tem a ver com essa questão de negligência, né? Não, porque ali, no caso, a apatia, você muitas vezes tem uma noção de que você tem um potencial parapsíquico, que você pode desenvolver, mas você se deixa, muitas vezes, ser dominado pela situação do dia a dia, pelos maus hábitos, pelo zeitgeist da época, né? Você, assim, se acomoda, e aí você fica nesse processo apático. Então, muitas vezes, você pode até ter algumas experiências vivenciar os parafenômenos, mas é um processo muito passivo. Você só, muitas vezes, vivencia aquele parafenômeno, muitas vezes é patrocinado por um amparador, mas você não busca o desenvolvimento do parapsiquismo para você desenvolver o tal do animismo, que é você desencadear os fenômenos, você correr atrás disso, não ficar dependendo só de aportes ou de movimentos dos amparadores para alcançar um nível de lucidez maior. Por isso que a gente tem as dinâmicas parapsíquicas na Consciologia, que é uma forma de você buscar desenvolver esse animismo, né? Não ficar só dependendo dos amparadores patrocinarem. Então, o ideal é não entrar nesse processo apático e esperar só de forma casual as experiências e desenvolver, porque você vai ter muitos resultados, no sentido de colher muitos benefícios, né? Desde o aspecto cognitivo, desde o aspecto de maturidade, a questão de você mostrar, desenvolver mais a inteligência evolutiva, o discernimento. Então, ele ajuda em vários aspectos na vida intrafísica, então eu vejo que é por aí. Bacana. É importante buscar essa atividade parapsíquica, não ficar nessa postura passiva. Muito bom. E eu queria saber como que, na sua visão, você já comentou um pouco sobre isso, mas como que o parapsiquismo auxilia a desenvolver a projeção lúcida, ou uma projeção com um nível maior de lucidez, né? Não necessariamente aquela projeção 100% consciente. Entendi. Como é uma pergunta? Falou como? Como que o desenvolvimento do parapsiquismo ajuda a pessoa a vivenciar essas projeções lúcidas? É porque assim, que nem o meu caso, né? Quando eu comecei a experimentar as projeções lúcidas, mas não foram de forma espontânea, não foi através de treinamentos projetivos, de técnicas projetivas para chegar àquele experimento. Sim. Eu percebia que, devido eu estar muito novo, meu holossoma estava mais descoincidido. Nessa idade, o processo fica mais descoincidido. E aí facilita as experiências extrafísicas e, ao mesmo tempo, os amparadores dão uma forcinha para ajudar na experimentação daquilo. Então, naquele período, é o momento que te chama a atenção, que te dá aquele impacto. Poxa, isso aqui é interessante. Quero investir. Aí vem o momento seguinte, que é você fazer os treinamentos projetivos. Que aí foi quando eu estava com 16 anos, eu vi uma entrevista no Jô Soares, de um autor de livro, que eu falava que eu não conhecia a Consciologia nem a projeciologia. E ele divulgou um livro que chamava Autoconsciência, Consciência Encarnada e o Corpo Humano, acho que era assim, era Geraldo Medeiros Júnior.
ele falava da questão da experiência projetiva. E ali ele dá algumas técnicas de relaxamento para desenvolver a projetabilidade. E ali eu comecei a aplicar essas técnicas para ver como é que era isso, e realmente dá resultados, não a curto prazo, mas a médio prazo começa a dar resultados. Né? Naquele período de 16 anos de idade, comecei a desenvolver isso. E aquele negócio, o parador te investe um pouco em você. Você mostra que você quer investir em você também na área do parapsiquismo. Então aí reforça dois investimentos aí. Sim. E aquilo potencializa. Então dali em diante eu tive mais vivências de parafenômenos do que eu tinha no início de vida. Começou a aumentar. Então eu vejo que sem qualquer tipo de treinamento, seja para fazer o estado vibracional ou trabalhar com as energias, seja projetabilidade, você tem que trabalhar com esses treinamentos, esses exercícios de forma mais rotineira para conseguir desenvolver o parapsiquismo, né? Uhum. Ele sozinho não vai se desenvolver, né? Sim. Sem você tomar algumas iniciativas, né? Ah, entendi. Bacana. Envolve muita disciplina, né? Isso. E compreender que muitas vezes não vem a curto prazo esses resultados, né? Porque às vezes a pessoa fica no imediatismo de querer experienciar esses fenômenos, ou ela pensa que, não estou tendo nada por enquanto, então vou deixar isso de lado, não está dando certo. Às vezes o processo é mais embaixo, né? O buraco é mais profundo. Bacana. E eu gostaria de saber se você puder falar sobre algum aprendizado multidimensional que você considera que foi bem importante para você buscar querer desenvolver mais o parapsiquismo. Entendi. Eu acho que o mais importante para mim foi assim, que eu tive a oportunidade assim de... Quando começou aos 12 anos com projeções lúcidas, e aos 16 eu comecei a projeções mais autoinduzidas. E dali diante eu comecei a ter também processo de rememoração de vidas passadas, o tal das retrocognições. Uhum. E uma coisa puxava a outra. E eu via assim que o mais sério do parapsiquismo, no início, quando você vai desenvolver, é realmente identificar quem você é como consciência. Porque quando você ressoma, nasce, né, você está ali em contato com a família, e a família, ao você é assim, assado, tem uma cartilha de traços que é colocado para você, seu nome, tem ali já um pacote pronto de mostrar quem você é. E muitas vezes aqui tem muita distorção. E eu, por exemplo, na questão da intelectualidade, eu tinha uma visão que ao longo da minha infância e adolescente eu era uma pessoa muito incompetente nessa área. E eu achava que eu não tinha talento para isso, mas depois, quando fui recuperar a lucidez e a partir dos 30 e poucos anos desenvolver a conscienciografia, eu percebi que eu tinha talento. Mas precisou colocar em prática para ver se eu tinha aquele talento. Então eu acho que a questão de fenômenos, assim, eu vivenciar fenômenos diferenciados, você pode até ver lá no Projeciologia, tem uma quantidade de fenômenos catalogados que o Valdo descreve lá, Valdo Vieira, aquela quantidade de fenômenos, se você puder experimentar o máximo daqueles fenômenos ao longo da vida, ela te dá uma visão muito mais ampla de como funciona a consciência, tanto no aspecto holossomático, de entender o funcionamento dos veículos, mas também de você ter acesso a inúmeras realidades conscienciais que te fala, poxa, tem muito mais coisas do que eu consigo enxergar aqui na vida intrafísica. Sim. E isso te dá impacto de pensar assim, se eu continuar nesse caminho de desenvolver cada vez mais, quais tipos de realidades extrafísicas eu vou poder acessar que são avançadas e quanto aquilo pode gerar uma catálise na minha vida no sentido de reciclagens, de a despertar trafores ou megatrafores, né, traços forças de alto nível. Então, assim, gera uma perspectiva de quanto mais você se desenvolve consciencialmente, principalmente através do parapsiquismo sadio interassistencial, e ver os resultados disso a médio e longo prazo, você vai vendo que você vai crescendo muito. Muitas vezes supera até algumas vivências que você teve em outras vidas. Aquilo te motiva. Fala, olha, para onde eu posso chegar se eu estiver nesse caminho, entende? Eu acho que é por aí. Entendi. Muito bom. Inclusive, você comentou do Projeciologia, né? O tratado de projeções conscienciais do professor Valdo Vieira, né? Propositor da Conscienciologia. Eu não sei se tem esse livro disponível em PDF, sabe? Não estou lembrando agora se tem. Mas de qualquer forma, tem muitos vídeos, né, que o professor Valdo fala sobre as pesquisas dele na Projeciologia, e também está disponível, né, na internet ou mesmo em algumas livrarias para comprar o livro. Bom, eu gostaria agora de saber, no seu caso pessoal, quais foram os principais desafios ou dificultadores para você desenvolver esse parapsiquismo. Para mim, acho que foi mais assim a relação. Embora eu tinha um bom nível de abertismo para deixar com os amparadores me patrocinassem fenômenos para me ajudar no meu processo de auto-reeducação, de autodesenvolvimento, eu tinha um processo emocional. Então, assim, se você... quando vem esses fenômenos, as experiências, você tem que extrair os conteúdos deles. Sim. E não ficar impactado pelo show do fenômeno e ficar por isso, só por isso. Porque muitas vezes, aí dessa forma, você faz uma
tem uma coletânea de experiências parapsíquicas, mas como você não extraiu os conteúdos, o propósito muitas vezes delas evolutivo perde. Você não tem, fica meio vazio assim o fato de você ter experienciado aquela experiência. Então, para mim, assim, de lidar com o processo emocional, de que não entrar numa, como diz assim, no processo mais da ficção, da ilusão, do delírio, do êxtase em relação ao parapsiquismo, de você não entrar nesse, porque aí você vai para o processo do parapsiquismo estrambelhado. Uhum. Então é de tomar esse processo emocional para que ver, olha, isso aqui não é um mundo fantástico, isso aqui são uma realidade que você já conhecia e que você pode tirar algumas experiências, alguns conteúdos que vai te ajudar na sua evolução e vai ajudar você a se desenvolver mais essa performance interessencial através do parapsiquismo. Então é esse processo que é importante, então não entrar no processo da ficção, da fantasia em relação ao parapsiquismo. A gente tem muito aí na história da humanidade, muitos livros, muitos filmes que querem mostrar realidades fantasiosas, né? Que aquilo gera uma uau! E não entrar nesse processo parapsíquico, porque muitas vezes até se você aborta o processo de desenvolvimento parapsíquico ao entrar nisso, entende? Entendi. Buscar esse parapsiquismo mais mental somático mesmo. Né? Com o mental soma, o corpo do discernimento, né? A gente comentou aqui da holossomática. Sim. Buscar mais o mental soma ao invés do psicossoma, né? Que é o corpo emocional. Legal. E com relação aos hábitos, quais hábitos que são necessários para a pessoa conseguir desenvolver o parapsiquismo de maneira adequada? Para mim, como muitas pessoas na Consciologia, voluntários da Consciologia, assim, o indicado muitas vezes é de forma mais calculada, planejada, assim, de você no dia a dia desenvolver um hábito, a recomendação do estado vibracional, né? Quando eu passei pela fase das projeções mais espontâneas, depois fui para as projeções mais autoinduzidas, e comecei a vivenciar mais parafenômenos, aí ali eu eu tive acesso à ideia do estado vibracional, a teoria do estado vibracional, e comecei a aplicar ali desde os 19 anos. E aí, desde lá, assim, você aplicar aquilo de forma rotineira, não só para continuar ajudando aquele desenvolvimento parapsíquico, mas também para você desenvolver alguns atributos, né, de saber fazer a soltura do seu energossoma, para ele poder facilitar no parapsiquismo, de você desenvolver a questão da escagem lúcida, que é a condição de você, muitas vezes uma consciência enferma é colocada na sua psicosfera, no seu campo, para ser atendida num determinado período, e você não saber lidar com aquele processo, com desconfortos, e aí muitas vezes trabalhar com as energias é necessário. Então, enfim, assim, parte primeiro do estado vibracional, mas não ficar preso a isso, né? Teve uma época que parte do estado vibracional, eu fui trabalhando com vários tipos de movimentos energéticos, não ficar só focado na técnica de circulação fechada de energia. Você pode desenvolver vários tipos de movimentos energéticos e testar. Se eu fizer isso, o que faz? O que acontece? Se eu fizer aquilo, você vai testando vários movimentos e aquilo desenvolve também o seu processo negossomático e ajuda de você nessa, como diz assim, na criatividade, mexer com talentos ou habilidades ou atributos parapsíquicos, isso já ajuda a ir um pouco além, não ficar naquela caixinha só de um roteiro pronto assim de ações que você pode só fazer aqui. Não, você pode ir além, desde que você saiba fazer aqui nos momentos adequados, em situações apropriadas, né? Então eu vejo que é por aí. Entendi. É muito bom você ter tocado mais na questão das técnicas energéticas, porque é outra base do paradigma consciencial que não dá para ser deixada de lado, né? A questão das bioenergias. Porque as energias sempre ajudam nessa interação multidimensional, né? Assim como a gente, enquanto consciência, e as energias, as duas estão interligadas e interagem multidimensionalmente. Bom, eu queria saber então, você comentou já um pouco do EV, eu queria saber de as principais técnicas energéticas que a pessoa pode utilizar para desenvolver essa rigidez no parapsiquismo. Tá. Técnicas mais energéticas, além do estado vibracional, você está falando? Se puder citar algumas. Bom, assim, na Consciologia a gente tem uma variedade enorme, né, assim, de técnicas, né? Desde o arco voltaico, né, que você pode aplicar com as mãos focalizadas na cabeça para poder esterilizar energias na parte da frente e atrás da cabeça da pessoa. O movimento de você, que mais assim, de você esterilizar energia para a pessoa, ela está no estado vibracional e ver qual o nível de defesa que ela está, fazer um teste recíproco, né? Você pode trabalhar com chakras, fazer esterilizações e absorções com chakras para poder ver se tem algum bloqueio.
Enfim, tem uma variedade muito grande de técnicas aí que ao longo do tempo da Consciologia, o pessoal tem até acho que é um livro que eu tenho, ele traz muitas técnicas energéticas, eu não estou lembrando do livro agora, que é da autor da Consciologia, não sei se você lembra dele. Competência parapsíquica. Competência parapsíquica, acho que ele tem bastante técnicas ali que o pessoal descreve ali também, mas eu acho que é isso. Entendi, muito bom. Bom, outra técnica que daí não é energética, né, mas é uma técnica evolutiva, é a técnica da Invex. Sim, isso. E eu sei que você é aplicante, né, da Invex. E eu gostaria de saber, na sua visão, como que a técnica da Invex te ajudou nesse desenvolvimento do parapsiquismo. Porque ali eu quando comecei a vivenciar o parapsiquismo, eu entendia que aquilo era importante para mim saber quem eu realmente era como consciência. Porém, se eu ficasse só nisso, poxa, tá, mas eu vou usar o parapsiquismo só para acessar as realidades, ter conhecimento, e vou fazer o que com isso, a partir do momento que eu tenho esse conhecimento? Sim. E aí eu vejo a importância da Invex, ela te contextualiza, olha, você pode usar esse parapsiquismo para fazer assistência. Desde cedo, desde a juventude. Então, assim, você pode utilizar seus talentos e buscar uma vida mais otimizada, com um estilo de vida mais evolutivo, para você usar seus talentos, seus trafores, não só para colocar em prática a sua programação essencial desde cedo, mas também para fazer intersistência desde cedo. Uhum. E esse processo interessencial é isso, que a própria palavra diz, é fazer assistência para você e ao mesmo tempo com outras consciências. Fazer nesse mecanismo, nesse fluxo, né, de você ajuda o outro, mas também você está se ajudando. Eu vejo que a técnica da Invex, ela meio que ajuda a colocar um contexto, os porquês e paraquês de você estar mexendo com aquelas coisas desde a juventude, porque senão fica aquilo por aquilo mesmo, né? Então, eu vejo que a técnica da Invex, ela te dá uma filosofia teática de como conduzir a vida desde a juventude, de forma que ela vai te ajudar no seu desenvolvimento e na prática da interassistência desde cedo. Então, aí muda tudo. Bom, então, aí a realidade extrafísica não é só para descobrir, entender e recuperar alguns conceitos. Você tem que aplicar aquilo para alguma coisa, entende? Aí eu vejo que é a importância da Invex. Entendi. Muito bacana. Você tocou também num ponto importante que eu vejo que é qualificar a intenção com que você quer desenvolver isso, né? Porque tem muita gente que às vezes quer desenvolver esse lado para ir além dos 5 sentidos, mas com a intenção de simplesmente ter os fenômenos ou falar para os outros que tem, né? Falar que é anímica, esse tipo de coisa. Mas eu acho que eu vejo que é muito importante, né, esse lado de ter uma intenção mais sadia para conseguir se predispor a essa condição mais interassistencial da coisa, né? Legal. E agora, eu queria saber com relação a um conceito que a gente traz na Conscienciologia, que é o porão consciencial, né? Período de maior imaturidade. Como é que você vê que é importante a superação do porão consciencial para desenvolver o parapsiquismo? Eu vejo até o contrário, fazer o pensamento inverso. Por exemplo, quando você está na juventude, você está ainda sentindo a pressão da mesologia, a pressão dos instintos, e você tem que saber lidar com aquilo, mas é difícil, porque aquele negócio fica lá e você tem que ter habilidade com aquilo. E eu vejo que o parapsiquismo é uma forma assim de, olha, para você entender as consequências dos seus atos. Porque muitas vezes na vida humana, se você coloca em prática, você manifesta o seu subcérebro abdominal, seu porão, ou seja, seus instintos, seus traçados, e na vida intravísica muitas vezes mascara as consequências disso. Sim. Muitas vezes, não, essa pessoa ficou só magoada, aí tá isso, é uma coisa mais simplista de entendimento da consequência dos seus atos. Quando você começa a trabalhar com o parapsiquismo, você desenvolve uma responsabilidade maior em relação aos seus atos. Aí você vê a importância de dominar o porão, superar o porão e dominar a parte subcerebral, porque você sabe que aquilo ali, como no passado, se você relembra as suas vidas, quanto mais você deixa os instintos do porão dominar o processo, mais aumenta o seu processo interprisional. Porque as consequências dos seus atos vão gerar efeitos que você depois vai ter que retificar, vai ter que arrumar, vai ter que consertar. Então o parapsiquismo ele já te dá aquela assim, olha, seus atos vão além daquilo que você vê na vida intrafísica. Você se responsabiliza mais e aí você começa a refletir se vale a pena continuar dessa forma, deixar solto o processo todo ou não, vamos trabalhar com isso desde cedo, porque eu não quero repetir algumas coisas que eu fiz no passado. Então eu vejo que é por aí, assim, você desenvolver o parapsiquismo é uma forma de você se responsabilizar mais, de aumentar seu nível de responsabilidade multidimensional dos seus atos.
Então você vai ter mais clareza até onde seus atos chegam. Então, que nem situações bobas, né? Você está no trânsito, você está lá chateado, irritado que tal fulano passou no carro na frente de você e você na hora jogou aquele pensamento assim, raivoso, agressivo. Será que pode gerar um acidente? Se a pessoa, depois que você viu a pessoa, dependendo do seu potencial energético, pensei, será que você pode acabar induzindo um acidente da pessoa depois daquilo? É uma hipótese. Você entende? Então, assim, você começa a refletir de coisas mais sérias a partir dos seus atos, que não só os atos explícitos, mas também aqueles não falados, entende? Sim. É no sentido multidimensional, né? Legal. É muito bom essa questão de autoconscientização multidimensional. Muda a visão de mundo, né? Porque você começa a ver o prejuízo multidimensional que isso causa, né? Porque muitas vezes você pode pensar, eu estou sozinho nessa situação, não estou prejudicando ninguém, mas às vezes tem uma galera ali extrafisicamente que está deixando de ser assistida. Legal, muito bom. Bom, então já chegando na reta final do nosso programa, eu gostaria de saber qual dica você daria para o pessoal que está assistindo ao Teática Inversiva e gostaria de desenvolver o parapsiquismo ainda cedo, na juventude. Eu, pela minha experiência, eu acho que o mais sério não é imediatamente a pessoa ficar preocupada com a questão de treinamentos, exercitar habilidades, fazer vários procedimentos, ficar angustiado pela questão da tecnicidade, você assim, imediatamente querer fazer muitos procedimentos, seja energéticos, projetivos, para desenvolver o mais rápido possível toda essa parte para si. Eu acho que o ideal é isso é uma fase posterior. Acho que a fase inicial mais séria é se perguntar, você está manifestando um nível de abertismo para que os amparadores consigam entrar na sua psicosfera, consigam influenciar você positivamente de forma cosmoética, e aí verem que vale a pena investir no seu parapsiquismo junto com você? Sim. Isso eu acho mais sério, porque você pode encontrar aí muitos jovens que, assim, devido ao processo ali, muita arrogância, muito orgulho, a pessoa ela se fecha. E aí o amparador não consegue entrar com a pessoa e aí ela vai bloquear o parapsiquismo. Porque, assim, se você não quer resolver os seus processos imaturos, você não vai abrir esses canais de comunicação com o amparador e, ao mesmo tempo, você não vai conseguir usar o parapsiquismo para fazer interestência. Porque você vai estar fechado no seu processo. Verdade. Então, eu acho que antes de qualquer coisa que queira pensar dentro do parapsiquismo, é refletir sobre o seu nível de abertismo a isso. Se tiver com a tal outra palavra também, da priorismose, você tem um modo de pensar e não quer mudar aquele modo de pensar, é um problema para desenvolver o parapsiquismo. Então, é pensar em todos os tipos de condutas mentais que você manifesta, seja influente do porão, do subcérebro, de qualquer outra questão aí mais imatura, se ela está sendo trabalhada para superar isso. Sem superar isso, você pode fazer um monte de exercício projetivo, um monte de exercício energético, você não vai conseguir ter um nível de abertismo para a realidade extrafísica a ponto de ter uma intensificação desse desenvolvimento e nem usar isso para fins assistenciais. Eu já falo isso porque eu passei um pouco por isso e eu vejo colegas jovens que estão com esse tipo de manifestação. E eu vejo que fecha. A gente tem um nome que a gente chama para isso, é tal de autoencapsulamento patológico. Sim. Você fica tão vidrado nos seus processos pessoais e tão fechado que você sente que no campo da pessoa o parador não tem como trabalhar com a pessoa. Você entendeu? Então, assim, eu vejo que é isso. Dê atenção a essa questão do abertismo consciencial, do abertismo pensênico, para que quando a gente fala abertismo, não é para você ter abertismo com a influência de consciências enfermas, patológicas. Não é isso. A gente está falando de abertismo para consciências sadias, amparadoras, que querem muitas vezes investir em você porque elas veem potencial que você pode fazer muita coisa nessa vida. Então eu vejo que o ponto para ser destacado é reflitam sobre o seu nível de abertismo consciencial. Quanto que tem que melhorar isso para desenvolver o parapsiquismo. Muito bom. É ótima dica. Aí entra a importância do princípio da descrença que a gente comentou, né? Para ser anti-apriorista, né? Para buscar experienciar as coisas e comprovar, ver se aquilo faz sentido. Bom demais. Bom, tem mais algum tópico que a gente não abordou aqui que você gostaria de comentar? Não, acho que mais é isso, né? Eu acho que o importante é isso, assim, a pessoa entender que, principalmente na juventude, o parapsiquismo é uma ferramenta, um recurso que é muito importante para a pessoa, assim, reacessar a realidade consciencial dela, entender que a vida intrafísica não é só isso, tem muito mais coisa que isso, e ela usar esses conhecimentos, as informações que ela obtém através do parapsiquismo para realizar a programação essencial desde cedo, ou seja, desenvolver vários atributos, competências para realizar essa programação essencial que envolve cláusulas
de autorreciclagem pessoal, como cláusulas também de trabalhos com outras consciências para fins assistenciais. E aí ela trilhar esse caminho o mais cedo possível, sem demora, então ela superar esses gargalos, as dificuldades dela, porque ela vai ver, quando ela chegar, no meu caso, são 42 anos de idade, valeu a pena fazer o movimento que eu fiz. Sim, Entende? legal. Eu superei muita coisa, consegui mostrar resultados, tive um bom legado, estou tendo um bom legado de trabalhos concluídos. Então você olha para trás e fala, valeu a pena. Agora, se a pessoa não consegue aplicar a Invex com qualidade, nessa fase preparatória, que é o mais sério, ela vai ter coisas para arrumar na fase executiva que vai atrapalhar ela, e isso, no sentido de nível de invexibilidade, de resultados, vai ficar mais tacanho. Sim. Então, dê mais importância para esse processo no início da vida, principalmente do abertismo, para poder desenvolver o parapsiquismo, que aí o amparador vai investir muito forte na pessoa. Ah, legal. Não, perfeito. A gente poderia ficar horas aqui falando sobre parapsiquismo, né? É um tema muito extenso. Mas então chegamos ao final do nosso programa. Pessoal, se vocês gostaram, deixem o like, lembre de curtir o vídeo. Se não, pode deixar o like e, por favor, comentar nos comentários e deixar sugestões de como a gente pode melhorar o quadro do Teática Inversiva. Lembre de compartilhar esse conteúdo com pessoas que podem se interessar pelo parapsiquismo, né? É um tema muito interessante. E, claro, lembre de se inscrever no nosso canal, né? O YouTube da Invex tem muitos vídeos importantes sobre a técnica da Invex, sobre parapsiquismo e outros muitos termos, muitos conteúdos sobre a evolução em geral, né? Dentro da Conscienciologia. Certo? Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. E a gente vê você no próximo Teática Inversiva. Até mais.